Panorama do mercado com abos, as principais notícias de 6 de fevereiro. Começamos com o resultado da Amazon, divulgado ontem, que anunciou um CAPEX de inteligência artificial de 200 bilhões de dólares. E o mercado reagiu muito mal a essa notícia, apesar do ótimo resultado. Realmente a temática agora é o gasto elevadíssimo das Big Techs, que se somados todos esses CAPEX, chegaríamos a algo bem próximo já de 1 trilhão, e se somados os gastos do ano anterior, já teríamos passado em muito essa quantia. E isso demonstra que o investidor está muito mais preocupado com a capacidade de trazer retorno desse gasto massivo em inteligência artificial, em data center. Realmente é uma quantia muito elevada, compromete o fluxo de caixa livre dessas empresas e ainda não há, da ótica do investidor, uma certeza de que isso vai repercutir no lucro líquido da empresa, vai trazer à frente retorno muito expressivo, enquanto empresas menores, de capitalização menor, mesmo uma Anthropic, por exemplo, já consegue ser extremamente rentável sem ter uma estrutura tão colossal como a das Big Techs. Então, hoje paira o ceticismo em relação às Big Techs, em relação à capacidade que elas teriam para serem rentáveis como foram na última década e para conseguirem monetizar todo esse gasto em inteligência artificial. Outra notícia que também move o mercado é a queda do Bitcoin, que não para de cair, já uma correção de praticamente 50% do topo verificado no ano passado. Há muita liquidação de posições, há liquidação de posições alavancadas, não há movimento comprador até o momento, muita volatilidade. Lembrando que muitos dos entusiastas de Bitcoin, criptomoeda em geral, defendiam que o Bitcoin poderia ser um ouro digital, poderia ser uma commodity digital que serviria de diversificação e proteção patrimonial em momentos de aversão a risco, em momentos de tensões geopolíticas, mas isso não ocorreu. A correlação do Bitcoin continua ainda muito vinculada a ativos de risco de tecnologia, tenho comentado bastante sobre isso, e é uma questão interessante a se acompanhar, porque realmente pode ser que o Bitcoin caia ainda mais pela análise de pessoas que entendem bastante do assunto. Essa é a percepção de que pode ser uma correção muito maior, 80%, talvez até mais. Sem contar que ainda tem aquelas treasuries de Bitcoin, como o MicroStrategy, que foram comprando, armazenando Bitcoin e no caso da Strategy, houve uma alavancagem. Então hoje a posição é negativa, o Michael Saylor foi muito agressivo nos instrumentos financeiros que ele fez para acumular Bitcoin, e isso pode acabar causando um grande problema para a empresa e depois para as repercussões e derivadas do mercado. Além disso, tivemos o resultado do Challenger, dados de emprego, e tivemos ontem também os dados de seguro-desemprego, e houve nitidamente uma contração no mercado de trabalho, o que acende um alerta para os policymakers e principalmente para o Fed, que tem um mandato de pleno emprego. Pode ser que a partir desses dados o Fed já comece a pensar em cortar juros novamente, por isso que nós estamos percebendo uma leve queda nos vértices mais curtos da curva, porque aparentemente o mercado já lê que esses dados do emprego bem fracos, e foi um dado bem fraco que chamou a atenção realmente dos investidores e analistas, ele pode abrir o caminho para novos cortes de juros, corroborando o ponto de vista do presidente Donald Trump, que já defende o corte de juros há muito tempo. Tivemos ainda um abalo no mercado de software essa semana toda, ontem continuou. Estamos verificando uma rotação do setor de semicondutores, setor de software e tecnologia em geral para outros setores como real estate, healthcare, o consumo discricionário. Outros setores que não estão vinculados à tecnologia estão recebendo esse fluxo, essa rotação. Eu já comentei da diferença entre o S&P 500 tradicional e o S&P Equal Weight, que é aquele S&P, o índice que não tem oscilação de composição das empresas no índice pelo peso delas, pelo tamanho delas, e você vê nitidamente que essa rotação está acontecendo das techs para os outros setores. No entanto, se você analisa, por exemplo, o múltiplo PEG, que é o múltiplo de preço-lucro e a projeção de crescimento desse lucro, algumas empresas de semicondutores já estão num ponto mais atrativo de valuation, e pelo crescimento projetado que elas têm à frente, já é um sinal de que o investidor deve olhar. Então, quando nós analisamos, por exemplo, a queda da AMD, o que aconteceu com a AMD, o resultado que o mercado não gostou, caiu 17% num dia. E quando nós olhamos outras empresas de semicondutores, como o TSMC,
Broadcom e a própria Nvidia, que está bem lateralizada e lateralizada meio que numa correção já há muitos meses, são empresas que o investidor deve ficar atento, porque realmente quem tiver uma visão de longo prazo e conseguir tolerar a volatilidade pode acabar abrindo boas posições. Não é recomendação de investimento, é apenas aqui uma reflexão sobre o momento. Eu gosto de refletir muito sobre isso, porque tem um movimento psicológico por trás dos movimentos de preço no mercado, e se a pessoa tiver uma capacidade de tolerar essa volatilidade, de ter um equilíbrio emocional, consegue fazer bons investimentos. Também tivemos uma notícia repercutida pelo Financial Times de que as províncias chinesas estão colocando metas de crescimento menores, o que mostra que a economia chinesa também está desacelerando e não está conseguindo crescer em ritmos vistos no passado, em anos anteriores, e também tem um problema de deflação lá na China, a China não está conseguindo reanimar a economia, tem seus problemas também. Vamos então para o próximo tópico, uma curiosidade, o Spotify revelou uma nova ideia, agora o Spotify vai vender livros físicos. Isso mesmo, ele fez uma parceria com a bookshop.org e agora o Spotify vai ingressar no mercado de livros físicos, muito interessante, porque o Daniel Ek estava bastante focado na construção de podcasts, na expansão do seu catálogo de podcasts, e agora ele vem também com essa ideia de venda de livro físico. Olha só, uma aproximação com o início com a origem da Amazon, né? Uma questão bem interessante. Vamos ver se o Spotify terá sucesso, mas claramente está tentando entrar no mercado de audiolivro e está tentando competir com um formato de áudio de conteúdo mesmo, digital, de algo que agrega valor, não só música, não só entretenimento. Temos ainda uma preocupação claríssima com o mercado de software, como eu disse, com a divulgação da nova ferramenta da Anthropic. O mercado de software tem sido punido severamente. Muitos acreditam que essa correção é exagerada, que as empresas de software vão continuar prestando seus serviços, serão bastante viáveis, mas num primeiro momento chega a incerteza, o investidor, a primeira coisa que ele faz é vender a ação, não quer arriscar, não vai correr o risco de passar pela incerteza. O plano de fusão da Glencore com a Rio Tinto, que criaria a maior mineradora do mundo, foi totalmente desfeito, não há mais a possibilidade de continuar, as empresas desistiram desse plano. E, por fim, a última matéria que eu queria comentar, na verdade não é nem matéria, é uma notícia, que teremos agora domingo o Super Bowl. O Super Bowl, que é a final do futebol americano. Quem me acompanha sabe que eu adoro futebol americano. É um grande evento, um sucesso da propaganda mundial, um evento mais assistido no mundo, uma audiência esperada aí de mais ou menos 127, 130 milhões de pessoas, com o segundo da propaganda valendo 265 mil dólares. Sabe, eu faço um carrossel, algum conteúdo específico para explicar um pouco o que representa a NFL, o que representa como um negócio e como ela é, na verdade, concorrente de shows e de entretenimento, de plataformas de streaming. E agora as plataformas estão contratando direitos de imagem, direitos de transmissão para poder produzir e transmitir esse conteúdo. Então, é um excelente negócio. Os bilionários norte-americanos concorrem sempre que há uma vaga, a possibilidade de comprar uma franquia da NFL. Há uma disputa imensa porque é um negócio muito lucrativo e muito bem organizado. Ele é organizado de uma maneira em que há um comissário que faz a gestão da liga. Ele é nomeado pelos donos dos times e os donos dos times, embora eles sejam adversários no aspecto competitivo, entendem que eles estão num negócio de entretenimento e por isso são bastante unidos em tomar decisões que sejam rentáveis e lucrativas para todas as franquias. Então, é um grande modelo de negócio sensacional, é a liga mais lucrativa do mundo e, como eu disse, eu pretendo depois fazer algum conteúdo sobre isso. Eu particularmente gosto muito do esporte, acho um esporte incrível que exige estratégia, tática e muito preparo físico. Então, quem tiver interesse em assistir, teremos às 9 horas da noite no domingo a transmissão de Seattle Seahawks contra New England Patriots e dois quarterbacks novatos que vão disputar o Super Bowl pela primeira vez e que tem uma longa carreira à frente. E o New England Patriots que agora volta à cena depois da aposentadoria e depois da saída do Tom Brady e do seu grande técnico Bill Belichick. É uma nova era que tem aí à frente agora com o Drake May. E do lado de lá, que é o Seattle Seahawks, uma franquia que o dono era o Paul Allen, que era um dos fundadores da Microsoft, faleceu de câncer e havia uma determinação de que a franquia deveria ser vendida.
E o Paul Allen não tinha filhos, a franquia ficou sob os cuidados da irmã. E a irmã é bastante reticente em vender a franquia, embora exista essa determinação de que ela tenha que vender. A liga está pressionando a família para vender, mas a irmã do Paul Allen não tem interesse em vender o Seahawks. Ela já vendeu o Trail Blazers, que era a franquia que eles tinham da NBA, mas não vendeu a franquia da NFL. Então essa é uma curiosidade, o aspecto totalmente negocial, o business por trás do esporte, muito interessante, eu particularmente adoro esses assuntos. Então espero que você goste desse mercado com abs do dia 6 de fevereiro, hoje uma análise editorializada e com algumas curiosidades, além da própria questão dos mercados financeiros. Atenção, portanto, só fazendo agora um recap aqui dos principais pontos. Atenção à rotação que está acontecendo da tecnologia para os outros setores do índice. Também prestar atenção com algumas distorções de valuation e talvez algumas possibilidades de entrada realmente dessas empresas que sejam de semicondutores, enfim, alguma alocação que possa interessar o investidor que tem realmente interesse em estar exposto aos semicondutores e a essa onda de infraestrutura para inteligência artificial. Uma possível alocação com empresas de tecnologia chinesas, os bancos do Brasil divulgando bons resultados, porém com uma inadimplência crescente, e isso se torna um pouco desafiador para o investidor, tomar cuidado com o aumento da provisão. Comentei sobre isso ontem, sobre o balanço do Santander, com o aumento da inadimplência, e da perspectiva macro, temos que tomar cuidado com a questão do emprego nos Estados Unidos. Geralmente, quando há algum abalo no emprego, o mercado primeiro cai, o Fed corta juros, o mercado reage no primeiro momento mal com esse corte de juros por demonstrar fraqueza na economia, para meses depois haver a retomada. Então, esses são os principais pontos. Atenção total a essas questões, e se houver alguma outra novidade, se houver alguma outra notícia ao longo do dia, eu volto a comentar nas minhas redes, lembrando, @RafaelAbismusa em todas as redes, Instagram, TikTok, YouTube, que é o nosso carro-chefe. E hoje, ao final do dia, eu pretendo fazer um fechamento da semana, algumas reflexões sobre como foi a semana, o que eu sempre faço, normalmente sempre postando nos stories, e quem sabe eu não faça depois a conversão desses stories em áudio para vir aqui para o YouTube, para o Spotify, com o recap da semana, com uma recapitulação dos principais eventos dessa semana, dessa primeira semana de fevereiro de 2026. Um ótimo final de semana. Se você for assistir ao Super Bowl, que você possa aproveitar muito, que é um grande evento, eu particularmente gosto muito e vou assistir certamente. Um abraço e voltaremos na segunda-feira com o Mercado com Abs.